Wesley, eu tenho uma pergunta para você. Vamos pensar em drogas psicoativas recreativas, tá? Drogas que... de êxtase a cocaína. O cara usa, não é medicamento, o cara usa. Até quanto isso pode afetar a saúde mental do cara ao ponto de ele começar a desenvolver um problema psiquiátrico, por exemplo? Isso é de pessoa para pessoa, é tempo de uso. Porque entendendo a fisiologia aí do que você disse, essas regiões do cérebro que são hiperestimuladas e acabam sendo hiperestimuladas através dessas substâncias, elas criam, não sei se o termo certo é esse, lesões, ou ele cria alguma situação que faz dele uma pessoa resistente a hormônios como dopamina. Sim. Cara, quando o cara, por exemplo, usa um êxtase, usa uma cocaína, a dopamina dele deve ir para as alturas de uma forma suprafisiológica jamais vista. E isso tende a ir retornando ou não? A gente não sabe se os danos... A gente sabe que a adicção, uma vez desenvolvida, ela é crônica. A pessoa que foi uma vez adicta, o resto da vida ela vai ter que pisar em ovos com a substância. Às vezes a pessoa fica 20 anos em abstinência, sem usar, e aí acontece um problema na vida dela, ela volta quase no mesmo grau que parou. Existe um termo que você falou, lesão, né? Na verdade, são mudanças neuroplásticas. O nosso cérebro ele é plástico. Quando você induz o seu cérebro a uma experiência, os circuitos mudam e se reconfiguram. Isso é a base neurobiológica de um aprendizado. Um cara chamado Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel em 2000, porque ele mostrou que o seu cérebro, frente a um aprendizado, tem síntese proteica dentro dele. Renato, é igual, quer dizer, não é igual, mas é muito semelhante estruturalmente à criação de massa magra. Eu falo isso porque eu tenho um colega que ele Mas eu vou responder a sua pergunta. Tá, eu tenho um colega que ele foi usuário de cocaína por muito tempo. Muito tempo. E ele passou por clínica, tudo tal, e assim, quando jovem. E hoje, por exemplo, ele tem quase 50 anos. Se passaram 30 anos. Ele disse que quando ele lembra dessa época, ele tem ânsia de vômito, uma situação, um mal-estar muito grande. Então ele falou assim, e ele não tem nada a ver com a nossa área, né? Ele não tem nada a ver, engenheiro. E ele falou assim, Renato, é muito louco, cara. Se passaram 30 anos, mas o meu cérebro lembra. Porque quando eu lembro, por exemplo, quando ele vai contar alguma situação que aconteceu, já começa a dar dor de estômago nele, um frio no estômago muito grande, uma sensação já tipo, ó, o coração já começa a acelerar. Então, aí por isso que me veio essa curiosidade. Cara, deve ter acontecido alguma coisa no cérebro desse cara que registrou isso, porque, cara, passaram 30 anos e o corpo dele reage ainda a essa situação. Ó, eu vou te explicar uma parada agora que você nunca mais vai esquecer. De verdade mesmo. Você nunca vai mais esquecer. Lembra que o núcleo accumbens está no lado da região que forma vício? Esse núcleo accumbens, quando você vai estimulando ele com prazer, que no caso a droga causa prazer, sim, de uma forma suprafisiológica, essa circuitaria migra para o estriado dorsal, formando um vício. O mesmo ocorre quando você faz musculação e quando você começa a fazer dieta, quando você começa a estudar, quando você começa a ter um comportamento saudável. A formação do hábito de treinar e a formação do hábito de cheirar coca no cérebro é igual. Tá. Mas por que a coca forma mais fácil? Porque é suprafisiológica. Mas o circuito é o mesmo. Quando você começa a estimular isso com frequência, tem um estudo da Nora Volkow, na PNAS, uma revista muito boa lá dos Estados Unidos, que ela estudou cérebro de pessoas usuárias de metanfetamina e cocaína. Ela foi olhar essa regiãozinha. Ela descobriu que essa região tem menos receptores de dopamina disponíveis. Ou seja, os receptores de dopamina, tal qual acontece com receptores de insulina, quando você come muita comida açucarada, eles internalizam. Eles criam resistência à ação. Existe uma contrarregulação dessa região com o córtex pré-frontal, que é a região que inibe o seu comportamento de consumo da droga. Então, quanto menos receptores de dopamina você tem devido ao uso excessivo da substância, menos ativo fica o seu córtex pré-frontal e menos você consegue controlar o seu comportamento. Então, esse mecanismo em looping é um mecanismo que explica cerebralmente a dependência química e a tolerância. Então, você precisa de mais, mais, mais. O que a gente sabe hoje? Aí não foi com humanos, tá? Foi com macacos. Quando você vicia um primata não humano, um macaco,
Se você dá a opção dele usar cocaína, ele usa o macaco. É injetado. Ele aperta a alavanquinha lá e fica loucão. Caramba. Só que detalhe, o macaco alfa não. O macaco alfa usa menos cocaína. O subordinado usa mais. Porque eles formam uma hierarquia, né? O alfa tende a se usar menos cocaína se você dá a opção dele usar. Mesmo já tendo provado. Mesmo ele já tendo experimentado. Eles não... É que o alfa ele não tem muito porquê. Porque ele come bem, ele tem as fêmeas, ele dorme num lugar melhor. Digamos que ele já tem os recursos prazerosos na vida dele. Seria o equivalente a uma pessoa que treina, que tem uma rede de apoio em casa, tem família que ama, tem amigos legais, tem uma escola bacana. Tem uma namorada bonita. Ele tem menos o porquê. Gosta. Agora, o cara que não tem tudo isso e que ainda sofre porque os macacos subordinados eles dormem na chuva, comem os restos, apanham. Quando você dá a opção da droga, eles se afundam, bicho. Deixa eu fazer uma pergunta. É legal, né? Então, olha, o enriquecimento do ambiente protege você contra o uso da substância. Só um momentinho, Paulo, perdão. Claro. E quando você vai olhar o cérebro desses animais, lembra dos receptores de dopamina? Lembra. Eles têm mais, os macacos alfa. Então, a droga não tem tanto poder de reforçar eles. Eles sentem prazer com coisas simples. Não tem muito porquê. Então, seria, translacionalmente, de uma maneira bem grotesca, um cara fica felizão com um treino de perna e uma marmita depois, cara. Tão quanto o maluco que usa droga. É legal isso. E isso mostra por que o esporte hoje pode proteger muitas pessoas contra o uso de substância. Mas se você pega aquele macaco subordinado que usa muita cocaína, e aí respondendo sua pergunta, e você deixa ele 300 dias, você vê primeiro que o cérebro dele fica, a lesão lá, como você comentou, fica uma mudança neuroplástica, some receptores. 300 dias sem o macaco usar droga, você olha o cérebro dele, ainda tá com... Ainda tem, não volta. Então talvez seja essa a gente não sabe se em humanos é assim, se não, mas Mas é um estudo, né? Cara, é uma memória muito impactante e você botou um negócio exógeno ali. Pesado. Não é natural pro seu cérebro. Não. Ele não esquece aquilo. Por isso que o seu amigo, mesmo depois de 30 anos, ainda dá um negócio nele. E provavelmente vai dar o resto da vida.